E aí? Olha aqui, mais um Papo Quadri. Tá maior sucesso, gente. Aqui tá trazendo pessoas incríveis, com muita informação. Um canal de entretenimento, mas também de muito conhecimento. Ó, se vocês ainda não se inscreveram, você vai ver que aí no canal tem uma parte assim, ó. Inscrever-se. É lá! Clica lá e ativa o sininho, ok? E hoje o canal tá pura adrenalina. Quem que tá aqui? Pessoal do Glider. E aí, gente, tudo bem? Cristiano, Juliano, se apresentem, por favor. Prazer, boa noite. Cris, obrigado aí pelo espaço. Obrigado pra gente falar Dri? um pouco mais. Dri, desculpa. Pra gente falar um pouco mais sobre o nosso clube, nosso esporte. Legal aí, Isso. bacana mesmo. Valeu, valeu. Com certeza. Vocês vão contar tudo pra gente aqui. Como que funciona, o que que faz, o que que não faz, os campeonatos, né, Cristiano? Então vamos lá. Você é o Vermelho, né? Conhecido aí como Vermelho. Isso. E Apelido desde criança. olha, Inclusive, quem pôs esse apelido, não sei se você é professor de educação física, eu né? sou formada em educação Não física. sei se você conheceu o Ivanil. O Ivanil, será que é Professor de primo educação física primo do Lelo, talvez? Não, acho que Não? não. Então não. Ele dava aula no São João da Escócia, eu estudava lá quando era criança e fazia atletismo. E era muito branquinho e corria e ficava vermelho, ele ficava gritando, vai vermelhinho, aí por isso que pegou esse apelido. E aí se carrega até hoje. Faz sucesso. E você, Juliano, você tem um apelido? Ah, lá na rampa todo mundo conhece como Devito mesmo. É Só. Devito. É. Não é devoto, não. Devoto. Ajuda. Gente, mas então, é uma associação mesmo. É a Associação de Voo Livre de Poços de Caldas. é Clube isso? Poços Caldense de Voo Livre. Poços Caldense. Clube Poços Caldense de Voo Livre. CPVL. Como CPVL. É. Beleza. Instituída desde a década de 90. Desde a década de 90. Tá. E vocês estão quanto tempo na direção? Eu sou sócio fundador do clube. O clube foi fundado em 1996. Ó, tem um bom tempo, O hein? voo aqui em Poços de Caldas tem histórico. Eu conversei com o Marcos Tony algum tempo atrás e ele disse que foi o primeiro piloto a voar de asa delta aqui em Poços de Caldas, em 1971. Até pedi fotos para ele, pra gente deixar arquivado e tal. Sim, com certeza. Então, isso é uma coisa que muda um pouco a história do voo livre no Brasil. Porque a história é que o voo livre começou no Rio de Janeiro. Tá. E então, se o Marcos Tony Fez voou em 71, na verdade, o voo livre começou aqui em Poços de Caldas. Olha, Poços de Caldas é um marco, realmente. Depois, em 73, teve o baiano, né, o Paulo Trevisan, que também morava nos Estados Unidos, que na verdade morava nos Estados Unidos, comprou uma asa lá, trouxe para cá e começou a voar. E eu até achei que era o baiano que fosse o primeiro a ter voado aqui em Poços. A história A história ele. é ela, né? Mas recentemente eu voei com o filho do Marcos Tony, e inclusive ele tem um canal também, e o Eliseu. Ah, ele é filho do Marcos Tony, tem um canal? E aí a gente conversando, e o Marcos Tony falou dessa história, eu falei, então muda tudo. A gente Com queria até certeza, fazer com alguma certeza. coisa para deixar registrado Sim. isso, pedir foto para ele e tal. Até hoje não consegui, mas uma hora acho que vai me arrumar. Vai dar certo, vai dar certo, sim. E então você tá desde que fundou, que foi em 1996. 96. E você, Juliano, também aí? Não, eu tenho uma história diferente no clube de voo, né? Não dessa época. Eu comecei a voar em 99, março de 99, mas em outro esporte, paraquedismo. Eu só tava de avião. Tá, Aí, e onde que era? comecei em Poços. Primeiro salto foi em Poços de Caldas, que eu fiz. Depois saltei em Casa Branca, Pouso Alegre. Tinha paraquedismo aqui? Tinha. Era o Sargento César na época que fazia e vinha um instrutor de Guaxupé. E a gente fazia os saltos aqui, depois começamos a saltar em Casa Branca. Fui em Piracicaba, Campinas, Águas da Prata, São João do Boa Vista, então saltava. Eu fui de paraquedismo até 2015. Aí é um esporte maravilhoso, não tem como dizer. Aí 2015 por questões financeiras, porque também não é muito barato, eu parei de saltar. E aí, em 2017, tive contato com parapente. Mas já conhecia a turma já de bem antes dessa época. Tá. E hoje comecei a fazer e então.
Ai, que bacana. E você, o teu primeiro voo foi quando, Vermelho? Foi em 93. E foi, 93. assim, voo duplo, no caso. Não, não. Eu comecei a fazer o curso, na época tinha apenas 4 pessoas voando já, além do meu instrutor, que era piloto de asa delta também. Aqui em Poços. É, Porque vocês são Pós-Caldenses. sim, eu nasci aqui. Eu sou biscoiteiro. Ah, pertinho. E, e esse meu instrutor, ele migrou da asa delta para o parapente, fez o curso lá, veio um pessoal do Rio Grande do Sul dar curso aqui em Andradas, que era contemporâneo aqui também em Andradas, começou na mesma época. Já havia asa delta em Andradas também. Depois ele fez o curso e como ele tinha muita bagagem já com asa delta, para ele foi muito mais fácil, ele começou a dar aula de parapente. E aí eu fiquei conhecendo, tinha 4 pessoas voando e mais 2 terminando o curso. E naquela época o curso devia ser, assim, altíssimo, né? O valor, muito difícil, equipamento, né? Hoje em dia tá mais caro. É mesmo? Tá mais caro. O equipamento subiu muito. Só o ano passado, por causa da pandemia, por causa da guerra na Ucrânia, questão de petróleo, essas coisas, que o equipamento ele é derivado do petróleo, né? O nylon e tal. Então, subiu 3 vezes a tabela. Primeiro, porque as fábricas tiveram que ficar fechadas. Sim. Segundo, por causa de ser um derivado do petróleo. Tá. E acabou que a tabela subiu 3 vezes. O que era de 2010 para cá, dobrou o preço do equipamento. Então, hoje está muito caro. Um parapente de competição hoje tá 28, 29, 30 mil reais. Só a asa. Só a asa. Ah, só a asa. Aí depois tem a cadeirinha, que a gente chama de selete. Tem os 2 paraquedas de emergência que a gente é obrigado a usar. Tem mais os instrumentos de navegação, os eletrônicos. Então, aí já vai mais uns 20 mil, mais ou menos. Tá bem caro. É um investimento alto, né? É alto. Isso é uma pena, porque, assim, nós temos bons talentos, bons pilotos, e acaba que esses pilotos ou param de voar porque não tem condições de manter o esporte. Esse esporte não tem muito apoio. E aí acaba que o nível técnico no Brasil acaba dando uma estabilizada e não consegue romper É mais difícil um pouco. Enquanto a economia melhora, tem mais gente fazendo curso, uma pessoa tem condição de trocar de equipamento e voar com equipamento novo, de igualdade com os outros pilotos, né? Até com os estrangeiros. Ah, sim. E tem uma manutenção também. Tem que ter uma manutenção. Assim, vamos falar de equipamento de competição, que é os que deterioram mais rápido. Tá. A cada 100 horas de voo, você tem que fazer uma revisão. Tá. Aí se acontecer alguma coisa, estragou, ou rompeu uma linha, rasgou o tecido, tem que mandar, tem que arrumar. Aí só para mandar para uma oficina, vai ficar em torno aí de uns R$200, só para enviar. Tá, que aqui em Poços não tem isso, uma oficina que... Não, né? Não tem. Qual que é o mais próximo? Mais próximo é Atibaia. Atibaia? E depois a pessoa vai fazer, ela pega o responsável pela oficina, ela pega o parapente, vai fazer uma análise. Só a checagem já é um preço, assim, acho que é R$200 também. Depois, se precisar fazer alguma coisa, então também a manutenção é cara também. Tem todo um valor que é mais caro. E tem a depreciação natural do equipamento. No equipamento de competição, o tecido é mais leve, as linhas são mais finas, então as linhas elas sofrem mais desgaste, elas esticam mais, o tecido também ele perde a porosidade mais rápido, e acaba que se você usar 200 horas, que é fácil de fazer num ano, já tem que trocar de equipamento. Senão você vai estar usando um equipamento velho, competindo com quem tem equipamento novo. Infelizmente, hoje, quer dizer, felizmente, o nível técnico do Brasil está muito alto. Então, assim, se você não tiver um equipamento novo, você não consegue, mesmo que você tenha muito talento, você não consegue voar de igual para igual. Vocês dois são competidores? Não, só o Vermelho. Não, só vou por lazer mesmo. Tá. E... aproveitando, até para quem está assistindo entender, né, e aprender a respeitar cada vez mais
falar um pouco dessa diferença do quem faz por lazer e quem faz por competição. Porque às vezes as pessoas veem a pessoa voando lá e falam, é lazer. E não é. Às vezes o cara tá treinando, às vezes o cara tá concentrado ali para fazer o teu melhor voo ali, para procurar melhorar, aperfeiçoar algo. E as pessoas não conseguem encarar o glider como um esporte, né? Eles muitas vezes associam somente com o lazer. Fala um pouquinho dessa diferença até na rotina. Quando eu comecei, assim, quase como no começo do surf. Tipo assim, tem um certo preconceito da sociedade em relação aos atletas, né? Aham. E assim, na verdade, todo mundo que começa no parapente começa por diversão. Tá. Não porque quer trabalhar com isso, ou porque quer competir. Sim. Ele é um sonho do ser humano, tirar o pé do chão, voar. Então, com certeza. quando a pessoa vê aquela possibilidade, ela fala, nossa, eu quero fazer. Ou seja, na asa delta, ou no parapente, ou até mesmo no paraquedismo. Hoje o paraquedista está mais avançado com o wing suit, né, que é os macacões de voo. Então, assim, quando a pessoa começa, ela começa por lazer. Depois, tem gente que já tem na veia, assim, vai para essa veia de competição, já é nato da pessoa. Que é no caso você. O meu caso, eu sempre fui atleta, desde criança, comentei aqui do atletismo, né? Depois eu fui jogador de futebol, eu queria ser jogador profissional, tive algumas oportunidades, desperdicei, mas eu sempre fui muito competitivo. Sim. E o meu instrutor, ele já participava de competição de asa delta, e quando ele começou a voar de parapente, também ele foi para competição de parapente. E logo quando a gente se formou, a gente foi para um campeonato, ele levou a gente para um campeonato. E ele ganhou esse campeonato. Então ali já acendeu de novo aquela chama da competição, aquela questão de superar o seu próprio limite. De ser atleta. De ser atleta. E de lá para cá eu não parei mais, entendeu? Também até hoje. Então, assim, a pergunta dele é se existe diferença. Existe diferença. Hoje nós temos uma equipe de competição aqui dentro do clube de Poços-Caldense de Voo Livre, do CPVL. Nós fazemos treinamentos regulares. Agora depois da pandemia foi muito difícil, né, da gente treinar. Aham. E agora está voltando ao normal, os pilotos estão conseguindo treinar com mais frequência. Mas tem pessoal que vai para voar de lazer. Então, tem as duas coisas. Que é você. Então, você não faz o voo duplo. Não faço duplo nem competição. Nem competição. Assim, né? Igual o Vermelho estava explicando. A competição, realmente, já vem da pessoa, nato dela, querer ir a níveis maiores, né? Então, assim, no voo, o que é interessante é justamente isso. Como que você passa a ser um competidor? Existem níveis. Você começa como aluno, aí depois você vai progressivamente adquirindo experiência, tempo de voo, né? E caso você queira participar de competição, você vai, senão você faz um voo por lazer, que é mais ou menos o meu caso, que é semana conturbada, corrida e etc e tal. Chega no final de semana, vou lá com meu equipamento, faço meu voozinho, né? E depois confraternizo com a galera. Porque, na realidade, você... Qual que é a sua profissão, Juliano? Atualmente sou corretor de seguros. Você é corretor de seguros. Então, você tem o glider... É glider mesmo que fala, glider, né? o paraglider. O paraglider. Parapente também. Parapente também. É mais pra desestressar, vamos dizer assim. Né? Igual o pessoal que compra uma bike para dar uma pedalada, vai descer. O pessoal que vai usar uma moto, compra um barco, a gente vai voar. E o Cristiano falou que vocês têm treinamento, então. Sim. Então, vamos dizer assim, vocês estão sempre se atualizando, sempre... Na medida do possível, Na medida do possível, é ali entre vocês. Que dentro de cada categoria, por exemplo, como ele é competidor, ele vai estar sempre ligado no que está de mais novo de tecnologia, de vela, de lançamento, né? E de equipamento, de navegação, etc e tal. A gente, para lazer, a gente quer saber como é que tá o vento aquele dia, como é que tá a condição. Se dá para fazer o que eu vejo, qual que é a importância da competição para o fomento do esporte? Primeiro porque desenvolve. Com certeza. Equipamentos, desenvolve o nível técnico dos atletas. E assim, a maioria dos pilotos do clube Poços-Caldense de Voo Livre não são de competidores. Embora nós temos 5 campeões brasileiros, tá, no clube, viu? Então, só para registrar. Então me fala aqui. Desculpa. Imagina.
Quantos tem hoje? Quantos integrantes são do clube? São associados, é isso que fala? Hoje nós Sim, estamos sim. com aproximadamente 100 e poucos, né? 130 É, associados. mais ou menos, associados do clube. E todos voam e Todos de voam. todas as categorias. De todas as E categorias. dentro desses 100 e poucos, 5 são competidores. Assim, Não. se a gente São pegar a história 5 do clube, foram a história campeões é brasileiros. campeões brasileiros. 5 foram. Temos mais competidores. Mais. Então menciona esses 5, quem foram. O primeiro campeão brasileiro. Bom, teve meu instrutor, que é o Luiz Pasquale. Hoje ele não mora mais aqui, ele mora em Vitória, no Espírito Santo. Ele foi campeão já. Fala pro Luiz assistir a gente, hein? Depois foi o Rafael Carvalho, em 2002, foi campeão brasileiro. Tudo daqui. Tudo Tudo daqui. O Rafael né, Carvalho mora aqui. Mora aqui ainda. Tá. Depois nós tivemos o Sérgio Sampaio, daqui, campeão brasileiro em 2011. 2009 ou 2011, agora não me recordo. Tá. Depois nós tivemos 2016 eu. E a Marcela, já é 4 ou 5 vezes campeã brasileira. A Marcela foi citada aqui pelo Arisson, É. Marcelo dos Show. ciclistas. Marcelo Show. E nós temos também o Renato Lopes, que foi campeão mundial de acrobacia e campeão brasileiro 2 vezes. A acrobacia. E o clube já foi 2 vezes campeão brasileiro. Como clube. Esse ano nós estamos. Só história boa, tá vendo? Esse ano Muita nós coisa estamos boa. em segundo na classificação geral. E é bem provável que a gente consiga ou manter a segunda colocação ou passar para primeiro. E o atual líder do Campeonato Brasileiro é um piloto do Clube Poços Caldense, que é o Gilmar. O ano passado ele quase ganhou, né? Ele liderou o campeonato quase que inteiro. No final, uma decisão errada, ele tirou ele do primeiro lugar e ainda ficou em terceiro. Esse ano ele está em primeiro de novo, está numa fase incrível, e eu acho que esse ano ele está mais experiente. Acho que nós vamos ter mais um campeão brasileiro em Poços de Caldas. Gilmar, a gente vai torcer por você. E vem cá, onde que é realizado esse campeonato? Então, o Campeonato Brasileiro, ele é dividido em 2 etapas. Uma no primeiro semestre e outra no segundo. Esse ano a primeira foi em Governador Valadares e a segunda vai ser agora em setembro, aqui pertinho, em Santo Antônio da Alegria. Chama Ilha do Ar, a rampa. Tá. Aqui em Poços teve já? Já teve várias vezes. Várias etapas do Campeonato Brasileiro. Tivemos muitas etapas do Campeonato 2018 Mineiro. teve um brasileiro aqui. 2019. 19. Em 2010 tivemos a etapa da Copa do Mundo. E o que mais? Tivemos o Campeonato Paulista, até de Asa Delta, nós já conseguimos realizar um Campeonato Paulista de Asa Várias Delta. fases de Paulista, Mineiro, são realizadas em Poços. Sul Mineiro e Brasileiro. Então a rampa aqui de Poços de Caldas, ela é apta para esses campeonatos também. Pode Sim. dizer que é uma das melhores de acesso É mesmo. de todas as rampas. 5 minutos do centro, né? Não existe rampa no Brasil com um acesso tão fácil e um local tão bom e técnico para voar. E pelo histórico de campeões do clube, então toda vez que tem campeonato para cá, todo mundo quer vir. Tá. Eles querem vir voar com os pilotos Poços Caldense porque sabe que vai melhorar o nível técnico, sabe que as condições de voo são mais difíceis de voar do que em outros lugares. Então, é o que eu ia perguntar. Geralmente, o atleta fundista, eles chegam até um pouco antes das provas. O que é fundista? Por causa corredor de longa distância. Longa distância. Tá. Eles chegam um pouquinho antes para poder treinar, se adaptar com a altura, porque parece que tem realmente uma diferença. No glider também é assim, por causa da caldeira vulcânica ou por causa do vento? O relevo que realmente ele é bem técnico. E tem essa questão. No campeonato existe um dia de treino, um dia oficial de treino, mas aqueles que têm mais condições financeiras, que estão mais tranquilos, eles acabam vindo antes, para treinar 2, 3 dias antes, para depois chegar no campeonato e já primeiro se aclimatar com a condição que está no momento, que geralmente ela não muda de um dia para o outro. Pode mudar, mas geralmente ela segue um padrão. Então, se a pessoa já entendeu como que está funcionando, vai ser melhor para ela. Tem um período aqui em Poços que é melhor para a competição? Um mês, assim? Porque... Na primavera. Na primavera? A partir de setembro. Tá. E aí, voltando só um pouquinho, vocês falaram que tem 100 e poucos integrantes. Quantos
que competem atualmente? Uns 15, Uns 15 20 por aí? mais ou menos. Aí, assim, tem o pessoal que competem a nível Nacional. local. Que nós Local. temos uma competição interna do clube, que é uma competição virtual. Depois nós temos competições regionais, que Mas explica um pouquinho como que é essa competição virtual aí. a gente estabelece, chama-se XC, O que é clube cross fomenta que country. os próprios associados aqui da nossa região possam fazer competiçõezinhas pequenas e ser premiados. Então, funciona assim, são divididos em 4 categorias: categoria principal, avançado, depois intermediário e iniciante. Aí nós premiamos o melhor triângulo, melhor voo de triângulo FAI, melhor triângulo livre, depois a maior distância e os 3 primeiros de cada categoria. Aí contam 6 voos durante o ano todo. Nossa, Aí o piloto pode fazer o voo o dia que ele escolher. tá. Ele baixa numa plataforma na internet para poder baixar o voo dele e já dá a pontuação dele. No final do ano a gente pega os resultados e premia os pilotos. Gente, mas você sabe que aqui tem que destrinchar o negócio. O que é triângulo, Vini? Triângulo é assim, ó. O pessoal aí, Vou- igual talvez- a mim, muita gente tá vendo Vamos lá, que é isso? aula de quinta série trigonometria, Triângulo gente. é um voo de triângulo mesmo, entendeu? Se faz um voo que forma um triângulo no desenho do voo. 3 pontos que vão formar em linha reta um triângulo. Individual. Isso. Você não necessita fazer esse voo em linha reta, mas os 3 pontos mais distantes um dos outros tem que formar um triângulo. Aí tem o triângulo livre e o triângulo fly, que é um triângulo com... como é que chama quando tem os ângulos iguais? Reto. Não, Ângulo reto. hexágono. Agora eu não lembro. Tá, não tem problema. Tem os 3 ângulos iguais. Tá. É. Esse triângulo fly ele dá maior pontuação. O triângulo livre dá um pouquinho menos. Depois tem a distância livre, que é do ponto A até o ponto B. Quem faz maior distância. E... Ele tá num ponto, aí ele tem que deslocar até o outro. exatamente. Isso. Assim, É existe a mesma possibilidade... coisa se a rampa tivesse aqui nesse copo e aqui fosse a represa e aqui fosse bandeira. Ele decola, vem aqui e vem aqui. Tá. E volta para a rampa, entendeu? Ele Aham. faz Volta do esse triângulo. ponto de partida, e ele tem forma um- um triângulo. E tem um tempo pra fazer isso? Não. Não, independente do tempo. Existe árbitro? Não, porque o voo ele é registrado, ele tem ele é registrado dentro do aparelho que a gente voa e depois ele é baixado na plataforma. O piloto mesmo que faz o download do voo na plataforma. Aí depois a Por gente isso só que é confere. virtual. É. E como chama esse aparelho? Que interessante. É um GPS integrado, né? Tá. Então ele tem um variômetro, que é um altímetro, que dá a variação de subida e descida em metros por segundo, te dá altitude, ele te dá distância, te dá velocidade em relação ao solo, velocidade em relação ao ar, te dá a tua taxa de deslizamento, que é o planeio que o piloto está fazendo, né? Que é por exemplo, um planeio médio vamos pôr aí 7-1 num parapente iniciante. Então, a cada 7 metros de distância na horizontal, ele afunda 1. 7 afunda 1, 7 afunda 1. Isso, planeio médio de um parapente de iniciante. Então, ele te dá isso também para você ver o teu deslocamento, se você consegue alcançar aquele ponto da altura que você tá, se você tem que subir mais. Então, quando você tá lá no ar, quando vocês estão lá no ar, aí, então tem todos esses equipamentos. Então, tem que ver a altitude, tem que ver a pressão. A Atmosférica? pressão atmosférica, ela te dá a variação de subida e descida. O que mais? Que Direção mais? do vento. Direção do Direção vento. do vento é muito importante para navegação. É porque quando eu subo lá, às vezes eu até não entendo por que não tá voando. Aí falo, sabe, é o vento. Às vezes está muito forte, não dá como estava hoje. Hoje Às tava vezes mais você, por 50 exemplo, a km por hora. gente estuda também muito a questão de nuvem. Se você vê que tem uma nuvem que a gente chama de cúmulos nimbus, que você vai ter uma formação de chuva, você não vai voar, porque senão você vai estar debaixo de um temporal. Então o risco é grande. Entendi. E então, quantos equipamentos que são que vocês têm ali? Depende Disso que afere. É para não para competição. Quando vocês vão voar aqui. O básico, o básico, pelo menos. que é obrigatório. Que é obrigatório. piloto ter. Isso. Primeira coisa
de segurança é o paraquedas de emergência. É obrigatório o piloto levar. 2. Na competição que eu participo, competição, sim. Para um voo solo pode ser um. Na verdade, não é nem na competição, é por causa do meu equipamento, que é de alta performance, Tá. eles exigem que usam 2, que a gente use 2. Para quem voa com um equipamento um pouquinho menos de performance, aí Sim. pode voar com 1. Então, primeira coisa, tem que ter... Esse é o de segurança, tem que Isso. ter Depois É, um pra- rádio de o comunicação. rádio de comunicação. No clube nós temos um rádio base que comunica com... Tem uma antena grande que dá para falar muito longe. Então, para segurança dos pilotos, para fazer o resgate mesmo, se ele pousar longe. É tudo muito rápido, né? Eu vejo. Mais ou de menos. resgate, Não, acho que sim. assim, um voo de distância demora. Às Aham. vezes, aqui nós temos o recorde da rampa, por exemplo, são 220 quilômetros. Tá. E o piloto Decolou de voou Poste 6 Caldas, horas, mais ou menos. Pousou lá em Jabuticabal. Uou! Em linha reta, 220. Se É. contar os trechos que ele passou, que ele rodou, dá muito mais. Tá. Mas a contagem é sempre feita do ponto A ao ponto B. Tá. Então vai lá. Aí o rádio, Capacete, Capacete. que é item de segurança, também é obrigatório, EPI, né? né? O equipamento de voo, não precisa nem falar, senão você não voa, né? não tem Mas, jeito. que é o paraglider, Não tem jeito. é o paraglider, a cadeirinha que chama Selete, o paraquedas de emergência, o rádio e os instrumentos de navegação. É esses instrumentos de navegação. Pode-se usar um GPS simples, pode-se usar que é só GPS, pode-se usar um que é só altímetro e variômetro, que vai te dar a variação de subida e descida, altitude, e pode-se usar um integrado, que é os dois num mesmo aparelho. E hoje em dia nós temos também aplicativos que você pode abrir no celular, pode abaixar, e você usa também. Tem aplicativo que tem celular hoje que tem barômetro. Então ele apita quando você está subindo de uma maneira, A apita tecnologia de outra maneira quando em você está função descendo positiva. e te ajuda a saber se está subindo, descendo, ajuda Vermelho, na navegação. explica aí pro pessoal o que é barômetro, cara. Senão, Barômetro é um sensor. Um sensor que te dá a diferença de altitude. Entendeu? Através da pressão atmosférica. Eu quis colocar tudo isso aqui, Vermelho e Juliano, principalmente, que não é só pegar, fazer o curso e sair voando, no caso. Quem não tem uma ligação com a CPVL de vocês, com a associação de vocês. Vamos dizer que a pessoa pega, faz um curso, compra o equipamento de voo, no caso, mas não tem toda essa segurança e não tem vínculo com vocês. Então, assim, se ele fizer um curso com um instrutor Tá. credenciado, que saiba o que está fazendo, Uhum, não vai ter problema nenhum. tá. Se fizer com picareta, vai se dar mal. E Né? é o que a gente tem visto acontecer. Tá. como você comprar um carro aí e fazer o curso de direção pelo online, né? É. Virtual. Eu vou explicar para você como que funciona a metodologia de ensino de um curso básico. Vocês dão um curso. Eu sou instrutor. Você é o instrutor. Vamos colocar, destrinchar mesmo pra gente entender. Então, o curso Tá básico, bom. você começa... primeiro você vai conhecer o equipamento, como é que funciona, as partes dele e tal. Teoria. Teoria. Quantas horas? No mínimo 20 horas, Beleza. entendeu? E mínimo 20 aulas também. Tá. Então, assim, na teoria, nós vamos ter aula de aerodinâmica, aerologia, meteorologia, homologações do mercado, como que é feita a homologação, a certificação do equipamento, primeiros socorros. Uhum. Esse é o básico que a gente tem. Tudo aplicado para o voo livre de parapente. E pode ser qualquer pessoa para fazer esse curso, Vermelho? Qualquer pessoa que tenha... A partir de que tenha 14, saúde, 15 16 anos, com Ideal. autorização dos pais, A aí partir de pode... 16 anos com autorização dos pais, independente de ser mulher ou homem. Isso, mulher, homem, qualquer pessoa pode fazer, tendo condições físicas, tá tranquilo. Depois na prática, você vai aprender a inflar o equipamento, vai controlar ele. Depois que estiver controlando bem, você vai correr com ele, dominar. Depois que tiver com bastante domínio do equipamento, começa a fazer pequenas decolagens, tipo de 1 metro de altura, 2 para frente, e vai devagarzinho assim. Você falou aí da parte de correr com o equipamento. Tem que ter, então, certo preparo. Não pode estar uma pessoa sedentária e querer começar a voar.
vermelho. Assim, não exige tanto. Não precisa ser atleta, claro, mas assim, porque é um equipamento pesado. Não, mas depois que ele tá inflado, ele gera sustentação. Então, praticamente você tá sem nada. Tá. Até se você... Porque o parapente, ele voa porque ele é uma asa. Então, toda asa, todo perfil aerodinâmico, ele tem uma velocidade mínima que ela tem que ser atingida para que essa asa decole. Então, assim, o parapente é Pra que ela se 14, sustente 15 no ar, km por hora, ele já está saindo do chão. Se o vento tiver de 10, a pessoa dá 2 passos e entra em voo, entendeu? Tá. E então, independente até de peso. Ou Sim. tem o equipamento suporta Sim. até determinado Não. O peso. equipamento ele é dimensionado para vários tipos de pesos. Então, vamos pegar uma pessoa de 70 quilos. Você não vai ter tanta área de vela que precisa sustentar 70 quilos. Você pode ter uma área menor. Agora, você pega uma pessoa que pesa 130 quilos e quer Isso. voar, então ele precisa de uma área dimensionada para o peso dele. Então, toda asa ela é dimensionada, sim, para pesos e medidas. Tá. E para categorias também. Igual ele falou de competição, hoje quando você inicia no voo, fazendo todo esse passo a passo do curso, você começa numa vela A, depois você passa numa vela B, depois você passa numa vela assim sucessivamente. Então, até a vela tem que ser dimensionada para o seu peso e para o seu nível. Certo. Exatamente. Então, qualquer pessoa pode voar independente de qualquer coisa. Sim. Então, aí foi pra prática no Isso. curso. E aí, quantas horas de prática? Assim, ó, as aulas, elas podem ser ministradas na parte da manhã ou na parte da tarde. Na parte da manhã, no máximo até 11 horas, depende das condições do dia. Quando começa a atividade térmica, que é as bolhas de ar quente começam a subir, já não é seguro para um aluno fazer aula, porque ele ainda não tem experiência com esse tipo de turbulência que é gerada. Ou no finalzinho da tarde, onde já acabou essa atividade térmica. Então, os alunos, eles fazem aula de manhã ou na parte da tarde. Principalmente quando eles estão começando a tirar o pé do chão, que é fazendo os seus primeiros voos. Quando tá só inflando, pode ser que tenha dias que dá para fazer na hora do almoço, inflagem, treino de inflagem, mas sempre com a supervisão do instrutor. Quando ele começa a voar, tá monitorado pelo rádio. Então, ele já tá com experiência suficiente para poder fazer todo o processo sem entrar em risco, né? E é supervisionado pelo instrutor. Ele não pode fazer sozinho. Até ele ter capacidade de análise e entender o que está acontecendo no ar para ele tomar decisões, para sair de situações de risco e voar seguro. Então, quando ele começa a fazer o voo, aí você que vai na cadeirinha? Não. Existe uma parte do curso que a gente faz um voo duplo com ele. Sim. É o voo duplo instrucional também. Então a gente leva ele para ele dar o comando, para ele ir experimentando e tal. Mas quando ele já tá voando, ele vai sozinho. Entendeu? Só que quando ele chega para fazer o voo solo dele, que é a formatura, ele já tem bastante experiência, tanto de controle do equipamento no chão, quanto de decolagem segura, postura de corrida para decolagem, curvas em voo, aproximação e pouso. Entendeu? Ele já tá bem tranquilo. Mesmo assim, ele vai ser monitorado no rádio e se caso ele estiver fazendo alguma coisa que não está dentro do programa, dentro do plano de voo, a gente vai orientar ele. Falar, isso aí, Dri, que eu estou falando, sim, a pessoa quando começa a fazer o curso, ele não começa a fazer o curso e voar já direto da rampa, onde você conhece aquela vista. Sim. A gente chama de morrinho. São pequenos morrinhos mesmo, em que né, ele vai decolar, ele vai ter toda essa instrução do equipamento e do instrutor para que ele faça aquele planinho naquele morrinho. Então ele vai fazendo vários morrinhos para até pegar e o instrutor sentir que ele tem essa experiência, sentir que ele consegue fazer curva para direita e esquerda, né? Que ele consegue pousar com segurança pequenininho para depois ele começar a subir e decolar a formatura que é da rampa. Ah, tá. Eu já achei que já pulava. Começasse lá em cima, né? Não. Começa em morrinhos aqui mesmo, pequenininho. Por isso que eu tava tentando entender, que certo, vai igual o carro, né? Quando você tá fazendo aula de carro. Você que iria na frente, ele pilotando, pra saltar ali
da rampa, né? É. Então começa nos morrinhos, pequenininho, vai A avançando. primeira aula, vai tiro de até assim, segurança. a primeira aula é num terreno totalmente plano. Pode Tá. até ser no morrinho, mas ele não vai sair em voo. Ele vai só treinar em flagem. Primeiro vai aprender a trazer o equipamento na sua cabeça. Depois que ele aprendeu essa parte, ele vai trazer o equipamento na cabeça e vai controlar o equipamento na cabeça, ficar com ele. Depois que ele controlou ali, aí ele vai começar a andar com o equipamento em cima da cabeça, depois ele vai começar a fazer pequenas curvas, assim, em zigue-zague, depois em S, depois até em 8. Quando ele tiver controle legal dessas etapas, aí vai começar a fazer as primeiras decolagens do morrinho. Aí, tipo, ele inflou, correu, saiu do chão 2, 3 metros de altura e voou 10 metros para frente, pousou. Então, Aí vai subindo devagarzinho. e esse espaço todo aqui em Poços. Tudo aqui em Poços. Tudo aqui em Poços é realizado. Vocês têm um espaço físico para guardar os equipamentos de vocês, para reunir? A da gente tem a associação mesmo? sede, né, lá Tem na rampa mesmo, mas sim, nós não temos espaço suficiente para guardar os equipamentos de cada piloto. Então o pessoal vai e volta com o equipamento mesmo todo dia. Até porque é caro, né? Para deixar na rampa é perigoso. Né? Não pode deixar, né? E vocês que tomam conta lá da rampa, né? Sim, a gente... Assim, eu digo assim, toma conta, que eu quero dizer, cuida, né? o cuidado mesmo. O cuidado ali mesmo. Enquanto Que eu conheci ainda a Maria Frison, né? Sim. A Maria. Sim, E sim. ela já foi presidente, presidente também, do clube. né? Um abraço pra Maria, gente boa. A Maria é mesmo, realmente. E eu ficava assim, nossa, é uma mulher que direciona esses homens aqui todos. Assim, olha que legal. Então, o clube tá lá, né, fazendo um pouco dessa função, realmente, de cuidar da área, de estar mantendo a área, de estar construindo o que deve ser construído ali para facilitar acesso, rampas, escadas, banheiros, retirada de lixo, corte de grama e por aí, enfim, né, porque a prefeitura dá um pequeno... É da prefeitura lá? Acreditamos que sim, que seja da prefeitura, né? Que a gente até então tá acreditando que seja da prefeitura, então a gente cuida. Entendi. Como se fosse da prefeitura. Como que foi o desenvolvimento do esporte? Quando em 1900 já tinha o baiano que estava voando de asa delta, vinha para cá uma vez por ano. Depois apareceu o Luiz Pasquale, que foi meu instrutor. Aí tinha alguns pilotos de asa aqui em Poços também, que hoje não voam mais. E depois, quando começou o parapente, aquele espaço da rampa lá que você vê hoje, sim, não era nem... Era 10% daquilo. Tá. Era um espacinho pequenininho, que foi minerado. Depois eles fizeram aquele replantio lá de eucalipto, que não serviu para nada, só tinha eucalipto seco. E a gente começou a usar aquele espaço que já era usado para o pessoal de asa decolar. Como o esporte foi crescendo e foi desenvolvendo, no parapente tem muito mais facilidade, porque você não precisa de um carro para você voar, por exemplo. Diferente da asa delta, que você tem que ter o carro para carregar, depois se você pousar longe, você tem que ter o carro para trazer de volta. Sim. Parapente você põe nas costas e sai andando. O esporte se desenvolveu e se viu a necessidade de melhorar o espaço. Depois de 3 anos, nós fundamos o clube, porque viu a necessidade de regulamentar, de colocar normas, para que o esporte fosse feito de maneira segura pelos que estavam chegando, era tudo muito novo. Tudo muito aventureiro mesmo, até. Sim. E assim, nós tivemos o clube teve um papel fundamental ali no desenvolvimento do espaço em si. Aquele lugar hoje pode-se dizer que é um espaço turístico, mas ele não foi criado para ser um espaço turístico. Aquilo ali foi criado para ser um espaço voltado para o esporte. É lógico que isso é muito bem-vindo, porque desenvolve a área, desenvolve a cidade. Hoje é um dos pontos mais visitados da cidade. E mostra o esporte com mais visibilidade. Com certeza, que é o que eu falei ainda. Tem muito mais turistas que frequentam do que Poços Caldense. Domingo mesmo estava lotado, é muito organizado, né? Então, assim, nós tivemos parcerias com a prefeitura, todas as administrações que passaram, independente de quem estava no poder. Tá. Foi feito parcerias, ajudou a gente a melhorar o espaço, trazendo competições, melhorando a rampa. Mas a maioria das coisas que foram feitas através
taxa de mensalidade dos sócios do clube. É isso que eu quero entender. Então, banheiro, por exemplo. O Esse banheiro banheiro foi construído pelo clube. pelo clube. Sim. O Clube Vermelho, ele formalmente, desde quando que ele existe? A associação e com... Desde 96. Desde 96 já Desde a tem, década então de 90, formalmente Tudo já tem uma registrado, taxa. sim. Sim, Com ata. CNPJ, alvará. Não, mas eu quero dizer também de um pagamento do associado, Sim. desde Não, sim. essa época. Aí como associação, sim, né? Tá, Claro. Para poder. O vocês poderem ex-prefeito, se o ex-prefeito manter José Antônio mesmo. Batista, na época, a pedido, obviamente, do clube já constituído, Tá, fez um pedido e ele nos deu uma autorização para o uso do espaço. tá. E vem alguma verba para vocês? Não. Não? Não tem nenhum Assim, apoio? o clube hoje Da prefeitura, ele, você tá o clube perguntando. é Ou utilidade qualquer outro Vamos poder falar- público. vamos Ou fa- poder é, qualquer... isso. Não, nenhuma Não, verba. nenhum. Nenhuma. O clube ele é utilidade pública. Uhum. Então, assim, existe uma verba prevista para todas as instituições que são utilidade pública no município. Porém, o clube, para usar essa verba, ele tem que fazer um projeto É. para que seja aprovado e aí sim seja liberado essa Ah, verba. sim, como entendeu? qualquer... Então, como qualquer outra instituição. Mas Sim. não existe nada já direcionado dentro do plano diretor, já destinado para isso, como existe para outras coisas, como Festuai, enfim. Sim. Não, é. não. É, por vocês estarem ali e ter esse cuidado com o espaço, a manutenção, e acaba trazendo até uma forma. Aumenta a economia de postos, né? Porque Sim. é, Tem muita gente que só vem para voar hoje. em tem dia. muita gente que só vem para É voar. claro que a gente não pode pensar só na questão financeira, porque o clube não foi criado para isso. Isso Mas- aconteceu. Então, tem a parte da instrução que já está vinculada diretamente com o clube, né? Isso aí tem que ter, porque fomenta o esporte. Mas a questão de voos turísticos, com que a gente faz com os turistas, isso daí não aconteceu porque foi planejado. Aconteceu porque foi vendo a necessidade, pessoas, e aí os pilotos do clube hoje, todos eles passaram por todos os processos que a gente acha que... A gente tem certeza que é o mínimo que tem que se ter para poder levar uma pessoa para voar. Sim. Toda a segurança, principalmente, todo, né? os cursos, o período de voo, todo o tempo que é necessário para a pessoa adquirir experiência mínima para poder levar outra pessoa ou para dar instrução. E durante esse processo todo que o clube está ali na montanha, nós tivemos essas parcerias com as prefeituras, trouxemos campeonatos, no caso de verbas, quando tem competições, a Secretaria de Esporte, ela está sempre disponível, o nosso secretário é o Pelezinho, né? O Pelé de novo aqui, sendo mencionado. Então, assim, até os outros também, os outros secretários de esportes Sim. ajudaram muito, né? Mas, assim, eles sempre estão dispostos para que os campeonatos sejam feitos e o fomento do esporte continue, né? Tá, mas igual eu falei pra você, claro, o clube ele não visualiza o dinheiro, mas para manutenção é só com a mensalidade ali dos integrantes, então. Isso. Nós Porque temos limpeza, um colaborador. banheiro, né? Muita coisa, né? Nós temos um colaborador que a gente paga ele, né? Tá registrado tudo certinho. Ele é responsável pela limpeza, pela organização das coisas, por receber as mensalidades. E aí, com o... É uma empresa Se mesmo. Se você que for igual você gera- fala que você vai no final de semana, você vê que tem os conezinhos para separar Vejo o toda essa pessoal de organização. decolagem. Então, assim, a gente tenta levar isso ao máximo dentro do que a gente pode para... Muito organizado. A grama é cortada com A o dinheiro grama- do clube, inclusive a Rampa Sul, que é do lado da cidade aqui, a gente mandou cortar esses dias. Isso tudo tem custo Sim. e é feito com o dinheiro dos associados. E essa mensalidade, essa taxa, pode você falar? Pode. Qual é o Hoje valor? tá 35 Hoje ou é 35, 40 reais hoje. 40 reais mensais. É. Tá. E aí, Tá no gancho ali. vai lá, Wagner. Assim, logicamente vocês cuidam do espaço, e todo mundo sabe que cuidam muito bem, oferece os cursos, né, os saltos, mas mesmo assim ainda acontece de fugir algumas coisas da mão de vocês, né? Pessoas que não fazem parte do clube que realizam saltos.
lá com turistas. Então, assim, falar um pouco disso também, lógico, mas assim, o que o turista ou o pós-caldense, a hora que chega lá, o que ele tem que fazer, quem que ele tem que procurar para ter certeza que ele vai ter um voo seguro, que no caso é com vocês. Tá, realmente tem acontecido algumas situações como essa, né? E o que a gente tem procurado fazer é colocar alguns cartazes indicativos com relação ao pessoal do clube, que é instrutores credenciados, né? Junto à Confederação Brasileira de Voo Livre e tal. Só que a gente vai voltar naquela questão. O clube hoje não tem como fazer muita coisa nesse sentido. Porque é uma via pública lá. Exatamente, assim. Então aquela autorização que a gente mencionou lá de 96, ela infelizmente hoje não está assim com essa vigência que a gente poderia estar com esse poder de fiscalização. Então a gente está procurando hoje, junto aos poderes públicos, tentar uma via que seja satisfatória com relação a essa questão, tanto para segurança, fiscalização e, volto a dizer, como já disse outras vezes em outros canais, o Clube Pós-Caldense de Voo Livre não está proibindo ninguém absolutamente de voar, muito pelo contrário, a gente está fomentando o esporte. Claro. O que a gente quer é que essas pessoas que estão querendo fazer se qualifiquem, procurem os cursos certos e possam fazer todo o caminho que o pessoal do clube fez. Simples assim, né? Então, que fique bem claro isso. Infelizmente, o pós-caldense não tem, às vezes, essa informação, são abordados de forma muito incisiva, quando estão chegando até no Cristo, ou antes mesmo da rampa, não, e etc e tal. A gente tenta fazer da melhor forma possível essa abordagem ou informação para a população. E são pessoas de fora ou daqui de Poços? Não, são de Poços. São de Poços mesmo? Assim, como eu disse, talvez eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Não são sei. inclusive pessoas que começaram um curso Tá, com instrutores do nosso clube, tá. tá? E largaram e se auto-intitularam instrutores. Não concluíram. Não concluíram, já se não acharam concluíram. talvez autossuficientes. Algumas pessoas, inclusive, não tinham nem mesmo a capacitação, igual o Vermelho estava falando. Se você começa a fazer todo o curso, você conhece o equipamento, começa a fazer as pequenas inflagens, começa a fazer o caminhamento, depois começa a fazer o voo. Todo um processo. Ele, como instrutor, também pode ver que às vezes a pessoa não tem qualificação para voar. Assim como se eu quisesse ser piloto de Fórmula 1 e fosse fazer um teste, você não tem, cara. Você não consegue fazer a coisa, você vai bater o carro e vai morrer. Então, é um esporte de risco, sim. Tem pessoas que querem fazer, mas às vezes não tem aptidão para aquilo. Eu não vou ser cirurgião cardíaco, eu morro medo de sangue. Então, eu vou ser daquilo também que eu sei. Então, se eu não sou bom para aquilo, eu não vou fazer. Então, ele como instrutor ou vai hoje... treinar mais, vai estudar mais. Ele como instrutor hoje sabe se aquela pessoa vai ou não ter aquela qualificação. Tivemos casos que a pessoa não tinha qualificação para ser, o instrutor falou assim, não vou te formar, e ele resolveu simplesmente se auto-intitular instrutor, ele está dando aula e está voando com pessoas. E teve um caso recente agora, uma queda, e as pessoas já correlacionam que é do clube. Sim, foi muito interessante, porque quando aconteceu, a gente estava na rampa, e ligaram e falaram assim, aconteceu um acidente aqui perto da rua Nico Duarte, aqui em Poços de Caldas, perto de um supermercado, em que a pessoa aí nos falou, olha, quase bateu no meu carro. É do clube de vocês? Então já se subentende que parece que tudo é do clube, Tudo né? é do clube. Tudo é do clube. E a gente nem sabia que ele havia decolado da rampa sul, que nem estava com condição. Então quando soubemos da notícia, também não tínhamos muito o que fazer, porque já tinha acontecido, né? O SAMU já tinha sido chamado, etc. Inclusive a pessoa teve que passar por cirurgia. Teve. Então, é uma situação complicada, mas você vê como já subentende que fosse do clube e não tinha nada a ver com a gente. É a questão desculpa te cortar, a questão do conhecimento da teoria do voo. Por exemplo, para decolar, a gente se decola com vento zero, sem vento, dá para decolar. Com vento de frente, que é o certo de decolar. E assim, quando o vento predominante aqui em Poços é norte e nordeste, então ele é do lado de lá da montanha.
Na Onde zona fica a rural. rampa? Uhum. Na zona rural, na rampa principal lá, rampa norte. Tá. O vento venta de frente, a pessoa infla o parapente, sai de contravento. E pousa contravento porque ele tem menos velocidade. Esse rapaz, ele decolou da rampa sul. E tava todo mundo voando na rampa norte. Eu nem estava aqui, nem fiquei Ou seja, a sabendo depois. condição era para um lado e estava decolando para o outro. E ele Entendi. decolou com esse turista, quer dizer, a falta de conhecimento e de preparo que essas pessoas têm para voar. Então, e aí é uma pena, porque quando acontece, queima para todo mundo. É. Queima o esporte, fala que o esporte é perigoso, não quer pra saber todo se é mundo. do clube, se não é. E o pior é o turista, né? O pior é o turista, com esse é o pior. certeza. Graças a Deus, não foi fatal. É. Mas Mas é todo uma vai falta passar de, por cirurgia, preparo. quebrou a vértebra, né? Passou por cirurgia. É. Passou por Complicado. cirurgia. O esporte, ele tem risco? Tem. Se eu falar pra você que não Claro, tem, qualquer- é mentira. É, Qualquer atividade Qualquer. é, tem risco. Bicicleta. Caminhar na rua, é Caminhar. A gente parado aqui, né? Mas a pessoa tem que estar musculação, é preparada. tudo, Tem que tudo. fazer para minimizar os riscos. E essa Exatamente. turma, eles não têm. Mas se Não você tem uma aprende, estuda. preparação, Exato. Aí né? você minimiza em muito. Hoje. Porque talvez eles ficam muito pensando só na prática, né? Talvez a pessoa, quando começa com você, ela não fica muito ansiosa para ir para a prática, já quer voar, né? Mas não sabe que é a teoria. Todas essas informações que vocês estão falando aqui da altitude, do barômetro e da pressão atmosférica, que o vento é mais forte. Ninguém. Zonas perigosas de voo. Zonas perigosas que é de voo, da aerologia. nuvem que você disse, aquela nuvem, né? Então, Espaço aéreo, a velocidade, espaço espaço aéreo, como que vai pousar, é muita Por exemplo, informação. nesse voo que o Tchaka fez, de 200 e tantos quilômetros, você Tchaka? passa... É o Tchaka Luiz Fly. Gustavo, Luiz Gustavo. Tá. É, Luiz Não, Gustavo. pode falar, é o apelido dele, apelido, Tchaka. pode Então, falar. assim, você não... Quando a gente fala, tipo, linha reta e tal, mas, por exemplo, você é daqui para Jabuticabal, você tem que saber qual que é o espaço aéreo que você é permitido voar. Porque, por exemplo, eu não posso voar em cima de aeroporto. Óbvio, né? Porque o parapente não é detectado no radar. Então, ele faz tudo isso, mesmo que a gente compute em linha reta. Óbvio pra você, hein? Porque É. eu nem sabia. Então, porque mesmo que a gente compute a linha reta, ele não fez em linha reta, ele teve que fazer todo também um percurso em zigue-zague para chegar onde ele chegou. Sim, Para você ter sim. ideia, nós temos a nossa SBR, que é uma notificação de voo permanente aqui em Poços, que o clube conseguiu há muitos anos já, e a gente renova todos os anos com o DCEA, que está dentro do Departamento de Aviação Civil, né, do Exército, da Aeronáutica, quer dizer. E o negócio é tão sério que quando a Esquadrilha da Fumaça veio fazer a apresentação aqui, ela entrou em contato com o clube, notificando que eles iam usar o espaço. Porque O poderia... nosso espaço. O nosso espaço. Falou, ó, nós vamos usar, estamos notificando vocês que não é para ter voo. Entendeu? É lógico que a Força Aérea está acima da gente. Sim. Mas mesmo, eles poderiam vir e não falar nada. Cumprir os Mas requisitos. mesmo assim eles vieram, notificaram o clube, entraram em contato com a gente, certificaram de que a gente estava sabendo que no dia que eles iriam vir fazer a apresentação não ia ter ninguém voando. Então, respeito e seriedade, compromisso, Sim, né? Exatamente. Com Segurança. Segurança. mas com as vias aéreas, Sim, né? Com as sim. vias aéreas. Não, Sim. as pessoas não param para pensar isso, né? Pode acontecer, Ninguém Mas- quer bater de cara com jato. né? Mas voltando aí com o Fagner perguntou, faltou só uma informaçãozinha. O que vocês têm para diferenciar? Por exemplo, chegou... Eu sou de Poços, se eu fosse voar, eu ia perguntar ali pro Rinaldo, né? Eu ia perguntar pro pessoal, eu ia saber que é vocês. Mas chegou um turista. Aí, o que tem para diferenciar vocês? Uma Os amarelinhos, carteirinha? os amarelinhos, essa Pessoal que coisinha tá que as amarelinhas lá. uniformizado. É lá. Tá? Beleza. Vai estar com essa jaqueta amarela ou camiseta amarela da nossa equipe. É legal falar, porque ó, tem um alcance aqui nacional, é no YouTube, então o pessoal Aí vê. a gente orienta o pessoal que está de fora, ou até mesmo o pessoal daqui de Poços, que procure, se não achar nenhum de nós ali, vá até o quiosque, que é a sede do clube, onde tem um barzinho ali que serve os turistas, serve os pilotos, e pergunta quem são os pilotos que estão autorizados para voar pelo clube para fazer voos de instrução de voo duplo. Tá? E aí é uma forma da pessoa se garantir.
Então, a pessoa tem que chegar e tem que perguntar assim para o instrutor. Vamos dizer, foi abordado. Tem que perguntar: você faz parte do clube? Ou você tem uma credencial? Isso, talvez seria mais interessante a credencial questão da credencial de voo como piloto de voo duplo, entendeu? Você tem uma credencial? Exato. Então é uma exigência Sim. que é um consumidor, Sim. né? Sim. É uma exigência que ele tem que fazer. A mesma Sim. coisa na minha área aí. Sim. Na minha área tem muito também, né? Quem não fez educação A gente está falando aula. questão da exigência justamente pelo seguinte: o ponto primordial justamente é esse. De novo, não estamos proibindo ninguém de voar. Não, de forma Mas nenhuma. o que a gente tem que dizer é o seguinte: a gente sabe de história de gente que tem 7 meses de voo, 7 meses, talvez nem formado seja ainda, e tá fazendo voo duplo. Porque quanto tempo tem que ter? Essa história. Para ser um instrutor, no mínimo 7 anos. Entendeu? Esse rapaz Viu, que gente? se acidentou com um turista, Tá, é isso. né? Entende? Então, Foi o que assim, aconteceu. A questão toda é que em 2019 a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ela soltou uma nota colocando em vigor, que já existia essa regra, mas colocou em vigor, que é a Constituição, né? Dizendo que a ANAC não credencia ninguém para voar. E ela não exige que a pessoa, que qualquer piloto, qualquer atleta do aerodesporto se filie a qualquer associação. Então, não é obrigado. Não é obrigado. Tá. E a única coisa que a ANAC exigia era um certificado de ciência de como que funcionam as regras do ar. Tipo, como que é feito lá em cima, não no solo. Sim. Esse foi o problema. E aí, um monte de pessoas que não tinham qualificação foram lá e fizeram essa prova rápida, que a ANAC estava liberado no próprio sistema da ANAC para a pessoa fazer a prova. A pessoa fez a prova de conhecimento teórico, Tá. que se eu passar uma apostila para você, você vai estudar hoje, amanhã você passa. Tá. Não é difícil. Sim. E a ANAC com isso diz que você estaria preparada para voar. E aí você poderia voar. Se você chegasse lá na rampa com parapente e quisesse levar um turista, nós não poderíamos falar nada para você. Porque Então, tem esse foi o problema. A ANAC já está revendo isso, já. Ela viu que errou. Inclusive, estamos com problemas no Brasil inteiro por causa disso. Pessoas que não têm... Aqui não só Rio de Janeiro. É o Brasil inteiro. Várias rampas do Rio de Janeiro. Pessoas que não passaram pelos requisitos mínimos que a Confederação Brasileira de Voo Livre entende que é necessário para uma pessoa levar a outra com segurança. Exatamente. E isso é uma bagagem de 40 anos. Não é de 2 anos para cá que a associação falou assim, não, tem que ter isso. Não é isso. Foram muitos anos de aprendizado e de normas técnicas seguido países europeus que já têm muitos anos no voo livre também, para que as pessoas pudessem voar com segurança, tanto aqueles que querem fazer lazer, aqueles que trabalham com isso e os competidores também. Até para você chegar num nível de competição, você imagina assim, ó, você tem acho que hoje 4 níveis, né? Então você tem o nível 1. 5. Então você tem o nível 1. Desculpa. Onde você pode voar em determinadas rampas, nível 2 e por assim adiante. Isso falando de voo solo, sem levar nenhum passageiro, até você chegar. Porque você imagina só, quando você vai numa competição, ou o Vermelho pode falar com mais propriedade, você está falando de 120, 130 pilotos voando juntos ao mesmo tempo. É muito lindo de se ver, parece aquele turbilhão de gente subindo num lugar só e ninguém colidindo com ninguém. Então você imagina, como é que você chega num nível técnico desse? Como é que você consegue separar o joio do trigo ali? Sim. Por níveis. Então se você não tiver nível, é a mesma coisa que você falar assim, o cara que acabou de pegar um kart quer correr de Fórmula 1. Não, ele primeiro vai de kart, depois GP2, depois GT3, depois para chegar na Fórmula 1. Claro, tem então, que ter. Então, para chegar num nível desse, para evolução. você ir igual ele foi agora no Mundial, você tem que, no mínimo, ter uma pontuação de nível para começar a regional, para depois começar com um brasileiro, para daí pegar essa pontuação no brasileiro e ir talvez para um sul-americano, para depois pensar no Mundial. Porque não é só você que está voando por você, é você e a segurança de todo um grupo. Você tem que confiar em você, no outro do lado, em você, em quem estiver ali.
Você tem que saber que todo mundo, no mínimo, tá sabendo o que tá fazendo. Com certeza. Senão você imagina se entra um na contramão. Com certeza. Eu só pensei isso agora. Todo mundo lá, um balé, né? Todo mundo lá. Na mesma, falando aí ao entra um mesmo na tempo. contramão. E aí? Ninguém avisou ele, tadinho? Não, eu penso assim, é muito lindo, é muito legal, mas primeira coisa é segurança, né? É segurança. E talvez esse pessoal que não está tão preparado, eles conquistam o cliente pelo preço? Ah, sem dúvida. Pode ser Né? pelo preço, pode ser pela conversa. Pela porque lábia. Eles mostram, por exemplo, um crachá da ANAC. Ah, E aí a pessoa vê a Agência Nacional de Aviação Civil não, e sim. fala, não, o cara é a Agência É o Nacional cara. de Aviação Civil. É o cara. Ele tá preparado, mas é uma ilusão. Uma ilusão por conta disso, desse erro que a ANAC já reconheceu e pretende modificar. Gente, mas agora, vai lá, Vermelho, vejo que você é bem discreto, não é de falar, mas você é reconhecido internacionalmente. Juliano? Ah, eu vou falar uma coisa pra você, até interplanetariamente. Eu espero que esse interplanetário seja lá com Deus, né? Deus me reconheça e fala assim, aquele ali é meu filho. Eu espero estar fazendo as coisas certas. Tá pertinho ali, É. Mas, Porque eu soube que você tava pra Romênia agora. E aí, me conta aí pra gente. Tem Romênia, Itália, Turquia. Conta, vai Juliano, perguntando porque aí, ele é não. discreto, né? Não... Até Cabo Verde ele voou. Já voei mesmo. Em cima de Cabo Verde. Ó, tá vendo? Então, assim, esse campeonato é a Copa do Mundo, chama Paragliding World Cup Association, que é uma associação mundial de pilotos, e todo ano tem. São 5 etapas, 5 ou 6 durante o ano, com a classificação dessas etapas, com os melhores pilotos de cada etapa, para a superfinal. Esse ano a superfinal vai ser no México. Eu fui para a Romênia agora, a Marcela daqui de Poços também estava comigo lá. Olha Você foi também no final do ano passado. A Argentina foi o Mundial. Foi o Mundial. O ano passado Marcela. foi o Mundial na Argentina. Aí, na nossa equipe, na equipe brasileira, que estava representando o Brasil na Argentina, de 7 pilotos, 4 eram daqui de Poços. Menciona o nome deles aí. Você, Marcela, o Shoa, Marcelo, Gilberto Raposo, Gilmar o Gilmar Gilmar de Couto novo. Você. e eu. Não, que legal, Então, assim, que equipe legal. brasileira. Na equipe Gente, brasileira, 4 de pilotos Poços. é de Ou seja, Poços. mais de 50% da equipe era de Poços. sim, que bacana. E tem incentivo? Como que faz para esse esporte? Incentivo assim, vai, ganha. É, Vai lá, tapinha nas costas. Eu tenho apoiadores aqui na cidade. Você tem? Eu sou Você é apoiado. patrocinado. Eu considero como um patrocínio, porque Tá. a gente não pode pensar só no dinheiro nesses casos, né? Pelo menos eu penso assim. Porque o que eles me dão é muito mais do que o dinheiro. Por exemplo, a Academia Nafar, o Dr. Paut Massa, o Viotti Laboratório, que agora é o Grupo Ribeiro, né? é Grupo Ribeiro. E alguns outros apoios que eu tenho aqui na cidade. Então, assim, isso é muito importante. Agora eu tô com o apoio também da Ribeiro Fisioterapia. Legal. Tá muito legal. É muito importante. É uma nova fase que está surgindo para mim, que está me dando um condicionamento físico. Porque muito precisa legal. ter um condicionamento Sim, físico para ser exatamente. atleta, Sim. né? Já vamos colocar aqui, Você pensa diferente assim, um do campeonato desse amadorismo. são 7 dias voando, todos os dias, em média 2 horas, 3 horas. Mas não é só o voo. Você tem o teu psicológico, né? Você tem todo um desgaste emocional também dentro disso. Não, eu vejo E que eu ele é super tenho- tranquilo, né? Você passa isso, tem um controle emocional, que eu acho que E precisa tem ter mesmo. o apoio através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, né? Da Prefeitura, através da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Esporte. Que bom, que O bom. ano passado eu fui contemplado, só que o ano passado, por causa da pandemia, o valor foi bem pequeno, mas já foi uma ajuda. Esse ano aumentou um pouquinho, eu consegui em uma competição, que foi essa para a Romênia. Ainda assim, não deu para bancar todo o custo da viagem. Que foram mas- 7 dias, você lá? 7 dias de competição, mas eu tenho que ir antes, porque eu não posso chegar no mesmo dia e competir, ninguém aguenta, né? Que foi o que o Fagner ainda falou também, né? Pra, Aclimatação. da aclimatação, tudo isso tem que ter. Isso, exatamente. pra Chegar trás. uns dias antes, 1 ou 2 Tá. dias antes, descansar, depois ir pro treino oficial, 1 ou 2 dias de treino, depois a competição toda e mais um dia para voltar depois, né? O Vermelho, e aí tem um local que ficam os atletas?
Sim. O campeonato dá esse suporte? Geralmente tem a sede da competição, que é uma cidade, em algum lugar assim, né? Geralmente são nas cidades pequenas. Cidade grande é difícil ter voo, até mesmo por causa do espaço aéreo, né? Não é Sim. permitido e tal. Então os voos, os campeonatos são sempre em cidades pequenas, onde é permitido voar. E geralmente o pessoal tem um hotel oficial, que é onde vai ficar toda o staff da Paraglide World Cup, ou do Campeonato Mundial, ou do Campeonato Brasileiro, ou do Campeonato Mineiro, que seja. Tá. E a maioria fica nesse lugar. Às vezes Geralmente não cabe é todo assim. mundo e o pessoal vai ficando em outros lugares, entendeu? E tá incluso tudo pra você, no caso, de gasto ali? Não. Não. Para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro hoje, a inscrição, eu paguei mês passado agora, paguei a inscrição do Campeonato Brasileiro agora da segunda etapa, só a inscrição é R$1.050. Só pra se inscrever. Só para se inscrever. Aí, Depois passagem. tem. Para nós aqui nessa segunda etapa vai ser transporte só, né? De carro, nós vamos de carro. Não, mas Para a Europa, carro. aí tem passagem. quando você foi pra Romênia, você teve esse gasto. Isso. A passagem R$6.000. Então, Né? a inscrição do Paraglide World Cup é R$1.500, porque é em euros, não é em dólar, não é em reais. Não é em reais. Deu R$1.500 e poucos reais. Alimentação. Alimentação, transporte, translado daqui para São Paulo, Sim. e alguns translados que a gente tem que fazer lá, a hospedagem. Essa Hospedagem mesma- média essa na mesma- Europa essa mesma, é acho que- €50 por dia. Essa mesma, acho que vocês foram aí, a Marcela falou que foram 24 horas de avião, mas depois 170 quilômetros de ônibus. Nossa. É duro, é uma viagem dura. É, Eu cheguei aqui Quebrado. bem cansado mesmo, bem cansado. Entendi. Não. Por isso você ficou em off um tempo. Deu um tempo pra você vir um dia aqui. para recuperar. É. Porque na volta é muita. E a gente A volta, não principalmente. tem horas que não tem voo direto. Então você tem que fazer escala, às vezes atrasa o voo, às vezes o voo é cancelado, tem que esperar um outro, tem que ficar no aeroporto, às vezes não tem dinheiro para sair do aeroporto e ir para um hotel. Assim, é duro, é bom pra caramba, né? Porque além da competição que a gente ama fazer, tá melhorando nosso nível técnico com os melhores do mundo e poder trazer essa bagagem pro Brasil, Nossa. pros pilotos de pós, que isso é uma coisa É uma muito legal. representatividade muito forte. é levar o CPVL para fora do Então. Brasil. E assim, o Sim. que é legal é que assim, o grupo de competidores que nós temos em pós não retém informação para eles. Isso é passado para os pilotos que gostam de voar de lazer, que não querem competir, mas que querem fazer voos de longa distância, ou que querem voar só ali na rampa. Então tem toda uma bagagem que é passada, até para aqueles que estão chegando no esporte. É claro que tem um momento certo de você passar, para criança dar leite, não dar carne, né? Então tem os Tem as os etapas processos. certas de Sim, dar o claro. conhecimento, né? Sim, Mas sim. ele é passado e é por isso que eu acho que entre outras coisas, que o clube pós-caldense tem essa diferencial, força no esse esporte, diferencial, entendeu? esse Esse diferencial no Esse esporte. diferencial. Não. Mas eu penso que tinha que ter mais apoio, né, para outros esportes. Eu sempre falo, vocês sabem, o futebol no Brasil é muito forte, né? Tem muito apoio. Os outros, menos. Depois vem vôlei, natação, né? Mas aqui, o Arisson veio e falou do ciclismo, de quantos ciclistas. Vocês vindo aqui falando dessa potência que é o clube, né? A representatividade que é internacionalmente. Então tinha que ter mais apoio, né? Tinha que ter mais apoio. Seria bom apoiar uma equipe, Claro, seja, claro. ou algum outro atleta que não precisa ser eu, mas apoia qualquer um. Entendeu? Não, mas Se pode for eu, ser vou você. ficar feliz Mas pode e- ser você também, com certeza. Não tem, né? Só Para você ter ideia, É, se eu não tivesse esse patrocínio da prefeitura, eu não conseguiria ter ido para competição lá fora. Mas não cobre tudo. Não o precisa cir- falar o valor, tá? não cobriu Não tudo. cobre tudo. Mas mesmo assim, se eu não tivesse esse apoio, eu não teria ido. Sim, sim. Então, assim, Sim. foi fundamental. E se tiver mais apoio, eu acho que melhora o nosso nível técnico, dá mais condições pra gente ir com tranquilidade, viajar sem ficar pensando nas coisas. A gente viaja e fica pensando no trabalho, porque foram 14 dias que eu fiquei sem trabalhar.
Você trabalha com o quê? Eu achei que Eu você sou era totalmente dedicado. Eu sou instrutor, né, Tá. de voo livre, de parapente. E eu trabalho com voo com o pessoal do turismo, né? Levo os turistas para voar, ou qualquer um que queira voar, que é também um voo instrucional. E trabalho com venda de equipamento também. De voo. Às de vezes, voo. de vez em quando, alguém me chama para ministrar um curso, uma palestra sobre voo livre, sobre competição também. Então, Rodrigo, sem apoio, a gente já tá fazendo. tanta coisa. Imagina se tivesse apoio. Eu fico até comparando, né? Porque o brasileiro sonha. Porque na França mesmo, existe subsídio do governo para esse tipo de prática de esporte, para compra de equipamento, de material, tudo. Então, sim, eles conseguem ter os melhores pilotos por causa da facilidade de você ter acesso. E no Brasil, como a gente acabou de mencionar no começo lá, o equipamento para nós é muito caro, porque é taxado em dólar ou euro, etc e tal. Então, assim, a gente faz muito com pouco que tem. E tá fazendo bastante. E olha o que eu falei aqui, que é uma ignorância, né? Que é o que muita gente pensa, que é o que o Fagner mencionou lá atrás. Que quando a gente pensa no voo, pensa só no lazer. E aí eu te perguntei, mas o que você faz? Eu falei assim, é uma profissão também, né? É uma profissão, você é apto para isso. E isso é que nem eu falei no começo lá. Isso não foi planejado. Sim. Isso aconteceu. Eu comecei como todos começam, querendo me divertir. Sim, como lazer e depois tal. foi surgindo oportunidades. Depois eu fui ser monitor do meu instrutor primeiro, porque ele precisava de alguém para ajudar ele. Então eu fui ser monitor dele. Trabalhei com ele, sob a supervisão dele muito tempo. Depois fui fazer cursos para me aperfeiçoar, para me tornar um instrutor, para me tornar um piloto de voo duplo. E nesse meio termo, sempre competindo e também buscando curso de aperfeiçoamento para competir cada vez melhor. Que é o que você falou aí, né? A gente que é brasileiro, né? Tá fazendo muito com pouco. Vai fazendo muito com pouco. Muito legal. Qual que é o país? É só a França? É o país que mais apoia? Hoje, acho que França, Suíça, Itália. É europeu, né? Os europeus. Esses três recebem bastante apoio. Que colocação França, que você ficou lá na Romênia? 75º. Na verdade, eu não fui tão bem. Eu esperava mais. Vou até contar para vocês. Na segunda prova, na primeira prova fui muito bem. Tá. Fiz uma nota muito boa. Na segunda prova, meu rádio quebrou. Não estava funcionando. E eu fui, assim, um erro meu, que eu confesso, eu acabei interpretando mal a condição e achei que a prova tinha sido cancelada, porque tinha muitas nuvens de chuva ao redor e já estavam programando que se as nuvens chegassem eles iam cancelar, já estava. E eu vi alguns pilotos voltando, alguns pousando, eu entendi errado, tentei chamar no rádio, não consegui falar e pousei e a prova não foi cancelada. E aí eu zerei. Depois ficou muito difícil de recuperar. Ai, que pena, que pena. Vai fazer o quê? Não, mas O bom é que meus amigos que estavam lá, né? A Marcela ficou em terceiro no feminino. Que legal. O Rafa de São Paulo, Rafa Barros, ele ficou em quarto. Então, assim, o nosso nível no Brasil tá alto também. E o Washington ficou em 14º. Os dois e mais a Marcela, acho que já se classificaram para a superfinal. Eu, infelizmente... Vou ter que esperar o ano que vem agora, tô fora. Mas o esporte é isso mesmo, né, Vermelho? Não é sempre que ganha, mas o importante é que não desiste. Exatamente. O importante é de forma nenhuma. Ano que vem nós estamos aí de novo. Ai, que legal. Tem que ter mesmo, né? Tem que ter. Só espero que vocês tenham mais apoio, que é o que você falou, né? O atleta, ele tinha que ter só essa condição mesmo de tá se preparando, tá envolvido só para a competição. Porque ficar preocupado, né? Deixou o trabalho. Os boletos não param, né? Não. Vai chegando. Para você ter ideia, na França, como que é feito? Na escola, o jovem ali, quando ele tá com 12, 13, 14 anos, ele pode escolher um currículo, um extracurricular. Tipo assim, eu quero fazer parapente, eu quero fazer esqui, eu quero fazer snowboarding, eu quero fazer outra coisa, paraquedismo. E aí ele é levado para essa escola específica. Por exemplo, no parapente, ele escolheu o parapente, ele é levado para uma escola específica que ele vai estudar e vai voar. Eles vão ensinar ele a estudar e vão ensinar ele a voar.
E se ele chegar num certo nível, aí ele começa a receber apoio do governo. Então ele tem toda uma bagagem de mais de 50 anos de voo livre na França, que é passada para ele já desde o começo. Então realmente os franceses estão um nível acima do resto do mundo. Bem à frente. E essa é a minha forma de pensar. Eu sempre falo isso, que o esporte tinha que ter esse incentivo desde a da escola. É um dos lugares mais propícios. O Brasil dá voo o ano inteiro, entendeu? Dá voo o ano inteiro. A gente tem um apoio, assim, quando é pro Mundial, a gente tem um apoio da Confederação, mas também não paga todas as coisas, paga inscrição, tudo. E o Brasil já, no Mundial em 2017, nós ficamos em 5º lugar, eu tava no Mundial na Itália. Depois, na Macedônia, eu tava, mas fui cortado na última hora, porque deram vaga para um outro país e tiraram a minha vaga. Aí o Brasil que pena, hein? ficou, acho que em 12º. E agora, o último Mundial, a gente tava em 3º. E aí, um dos nossos pilotos invadiu um espaço aéreo que não era permitido. Por poucos metros ele invadiu. Tá. Ele foi penalizado e tirou os pontos dele. Acabou prejudicando a equipe. E outros pilotos também invadiram. Foi um erro de comunicação do próprio organizador com relação a esse espaço aéreo e acabou prejudicando a turma. E nós terminamos em 5º. Então, assim, eu acho que logo nós vamos ter um campeão mundial de parapente no Brasil. Eu espero que seja um daqui de Poços. Eu também. Eu também espero. Mas o nível tá bem alto, tá bonito de ver. E assim, e não tem apoio. E não tem apoio. Se tiver apoio, eu tô colocando, aí... imagina, né? Poder se dedicar totalmente. Esse apoio alcançava voos maiores. Com certeza. Tô até vendo ao som do voos. Só mais uma coisa antes da gente encerrar aqui. Aqui para Poços, falaram da Rampa Sul e da Rampa Norte. A Rampa Sul vocês não utilizam? A gente utiliza quando o vento tá de sul. Predominantemente é norte. Mas em algumas situações, na época do ano, o vento muda de direção e vem da cidade para a rampa. Seria da cara para o Cristo. Aí que daria voo para a Rampa Sul. E tem uma restrição de pouso? Tem. Não pode pousar. No Parque Municipal, eles não permitem o pouso lá, apesar de alguns pilotos fazerem pouso lá. A gente orienta todos os pilotos do clube para não pousar lá. Inclusive, se a gente vê, a gente dá uma advertência. Tá. Puxão de orelha. Isso. E a gente tem alguns pousos restritos, tá ficando cada vez mais restrito o voo na Rampa Sul. Justamente por causa do pouso, né? Tá ficando bem restrito. É permitido pra gente pousar no Bandolão, mas isso é quando não tem jogo. Quando tem jogo, não pode pousar lá. Tem alguns outros terrenos que dá pra pousar. E fica bom demais. Imagina um jogão começando lá, o trem tomando, você gritando: olha o pouso! Imagina lá que ele vai fazer o gol, hein? Bem na hora. Deixa que eu bato, deixa que eu chuto. Aí ele cai em cima do cara que vai bater. Como é que faz? Tem alguns pousos, mas eles não são para todos os pilotos, até mesmo por causa da performance do equipamento e da experiência. Alguns são muito pequenos, tem que ter muita experiência, muita capacidade para pousar ali, e outros são distantes. Às vezes o equipamento do cara não permite ele chegar naquele pouso. Mas às vezes acontece um imprevisto, né? Também. Sim, pode ser que aconteça. Pode ser que eu tô falando uma besteira, me corrija aí, por favor. Não, vocês programam, tá tudo certinho, de repente vem uma corrente de vento, vamos falar assim? Pode ser. E pode muda acontecer, a direção. Mas assim, por segurança, é necessário fazer um pouso forçado em determinado local que não poderia. Na verdade, assim, o piloto, quando ele já vai adquirindo experiência, você tem altitudes em que você já tem que estar preparado para alguma atitude. Sempre tem que ter uma... Se eu tô alto, obviamente eu não estou preocupado se o chão aqui eu vou pousar ou não, porque se eu tô alto eu posso me deslocar em distâncias grandes. Se eu tô baixo, a minha região de pouso diminui, porque às vezes eu não consigo subir mais para me dar mais distância. Tudo isso já tem que ser pensado assim que você está diminuindo a distância. Eu não vou deixar na última hora para abraçar uma árvore em cima de um fio de alta tensão. Então,
Dentro do curso a gente vai aprendendo isso. Você já tem que ver onde você vai pousar. Uhum. Porque a hora que você estiver aqui, você já tem que ter pensado lá em cima onde você tinha que estar. Se você pensar aqui embaixo, você já está com pouca margem para saber onde é que você vai pousar. Então, tem que é ter tudo sempre... uma questão de sempre estar um passo à frente. Sempre tá Tem que ter segundo plano. uma emergência, exatamente. Tem que ter um segundo ué, plano. já tem que Você estar. fala, ó, eu vou sair daqui e vou pousar lá, porque a condição não vai permitir subir, então eu vou fazer um voo direto para lá. Mas se entrar um vento diferente, eu tenho esse pouso no meio do caminho. Sim, E o exatamente. bom né? seria ter até uma terceira. Se caso for muito estranho e não tiver condição, eu pouso aqui. Exatamente. Era isso até. Não era nem da questão da árvore ou dos fios de extensão. Quis dizer até do Parque Municipal. Falei assim, ó, veio aí, não tem jeito, é proibido pousar, mas a gente vai ter que fazer. Mas Sim, daí o que ele aí- falou, a aí gente não já é. decola, já vou pro parque. Ah, tá. Tem os que já vão Já pra vão isso. com essa ideia. Ah, Não tá. tava nem pensando em outra. Já vai, eu vou. E pronto, e Tá, vai. tá. Não, tá. Então, me Aí chega no meio respeita da e partida de recebe. futebol. E atrapalhar o futebol. Imagina. Nossa, Não, é atrapalha ruim, tudo. é a mesma coisa. Nós Não, estamos lá claro. voando lá, chega um cara lá querer jogar bola no meio da rampa. Falou, ó, aqui não é lugar. É a Sim. mesma coisa, nós vamos pousar dentro de um jogo de futebol. Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Final Não, de Atlético e Cruzeiro no mano. Preso. Então, imagina. E pode ser preso. Você falou uma coisa interessante. Com certeza. Pode, então, Pode, porque é proibido, tá? participação da ordem, É proibido Assim, e tal, vai é depender uma lei. da ocasião, vai depender. Mas, por exemplo, momento. você pousar dentro de um jogo importante, igual esse na final de um Campeonato Mineiro, ou até de um jogo do Mineiro que não seja final, lá dentro do estádio, por exemplo, do Ronaldão. Com certeza vai ter problema. Vai pousar lá no meio do jogo, eles não vão entender nada, a polícia vai estar lá, vai falar, ó, Separou um jogo oficial. E já tem a ciência que não pode pousar lá. Na questão que vocês falaram, a pessoa já vai para ir no parque. Eu já vi. Tem essa questão da propriedade do local, tanto do pouso quanto da rampa. Inclusive, essa é uma questão que está acontecendo aqui em Poços, desse pessoal que está voando aqui sem a devida qualificação, é porque a rampa é pública. Por exemplo, no Pico do Gavião, onde a rampa é particular, eles não voam. Eles podem até entrar lá como turista, como visitante, vão pagar a taxa para visitar a rampa, mas tirou o parapen da rampa, não pode voar. Eles não permitem. Aqui é permitido porque a rampa é pública. Enquanto a prefeitura não define o que vai ser feito, por causa desse edital de concessão que eles querem fazer, enquanto não tiver alguém que seja responsável pela área, vai ficar assim. E aí o risco fica iminente, fica cada vez maior. E vocês são a favor de ter uma taxa para subir? No Igual Pico do Gavião, no sim. Pico do Gavião Sim, tem. porque é particular, existe, mas aqui acho que não seria necessário ter uma taxa. Eu penso assim, não é uma taxa muito alta, não, mas eu penso Mas em ter essa para taxa manutenção. Não é só da rampa, do Cristo todo ali, de toda aquela área. A gente está falando só mais especificamente, igual Sim. a gente falou antes, da rampa, Sim. que é um lugar que foi desenvolvido e idealizado há tempos atrás como esporte. Sim. Se tornou um ponto turístico Pelo esporte. Pelo esporte. Pelo esporte. Tá Senão muito não. ligado, mas vocês estão observando que hoje em dia tá andando juntinho. O turismo e o esporte estão ali, né? Eu acho que deve ser assim. E eu penso também que deve ser assim. E eu não vejo problema em ter uma cobrança pelo uso do espaço. Entendeu? No nosso caso, nós não temos cobrança porque o espaço não é nosso. Então, nós não podemos fazer isso. Mas a partir do momento que aquele espaço for concedido para alguém cuidar, direcionar o espaço, provavelmente vai ter cobrança. Porque... É claro que talvez para os moradores da cidade não tenha e o que é certo fazer. Para os pilotos também não. Sim, penso exatamente dessa forma. Não pensando como você está falando aí desde o começo e em dinheiro, é mais para a manutenção mesmo. Sim. Né? Você vê, nós fazemos a manutenção na pedra, é na Pedra Balão, né? A Pedra Balão é particular. É particular. Então, para entrar ali tem uma cobrança. Mas é essa a diferença que vocês estão falando. Cobra. É porque é particular. Nesse edital de concessão, chegaram a conversar com vocês
ou vocês chegaram a conversar já? Porque assim, e aí é minha opinião, vai ser muita sacanagem depois de tudo que vocês fizeram lá, chegar um outro e tomar conta do espaço. Ô, obrigado por você perguntar e responder, cara. Né? Exatamente. Que, assim, não perguntaram pra gente, assim, formalmente dizendo, né, tal. E respondendo é isso, que acho que seria muita sacanagem depois de tanto tempo que a gente tá ali, com todo o know-how, com toda a experiência, com todo o nome que a gente já levou, tanto para dentro como fora do país. E com todo o cuidado que tem. Assim, acho que a prefeitura, a gente espera que sim, né? Tivemos hoje uma reunião com o nosso advogado pela parte. Acreditamos que sim, eles estão olhando sim, com certo olhar para nós. Então, vamos ver os próximos capítulos agora, o que vai acontecer. Hoje tivemos em contato com o presidente da CBVL também. Acho que a conversa tá fluindo. Tá fluindo positivamente. Sem dúvida, sem dúvida. Esperamos que sim. E acredita-se que é para esse ano ainda? Não vai tem. ter. Esperamos que sim, porque tanto da parte da prefeitura, eles querem resolver a situação, porque eles estão vendo que é uma situação delicada. Para nós também. É ano de eleição, né? Então a gente fica naquela. Para nós também, a gente quer que resolva a situação. Que é uma corda bamba. Porque é chato, criou uma situação muito chata. Já houve discussão, já houve briga, já houve até processo da justiça contra o clube, porque o clube tentou orientar os turistas, e aí o pessoal achou ruim, foi lá na justiça. Alertar falar que com relação à questão a segurança, né? Levou um processo. Graças a Deus, o juiz entendeu que estava havendo má fé dessa turma. Tá. E foi favorável ao clube, mas assim, a gente espera que a prefeitura tenha bom senso, que a situação é delicada, porque envolve a segurança das pessoas, principalmente, envolve todo o histórico do clube, e não é só a questão, porque às vezes as pessoas acham que é questão financeira, e não é, pelo menos pela parte do clube não é, apesar de existir ela, porque nós que somos instrutores do clube, nós não começamos a voar ali para fazer voo duplo ou para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com isso. Isso aconteceu naturalmente. E todos os pilotos do clube são pilotos que voam. Tem um ou dois que não voam, que só fazem isso e tal. Mas a maioria são pilotos que gostam de voar, que estão ali, que voam durante a semana e tal. Pelo outro lado, não. O pessoal vai lá só para ganhar dinheiro. Eles não voam. Eles vão lá e fazem um voo com o turista e voam. E que não tem problema nenhum, no meu entendimento. Se ele tivesse credenciado. Problema, entendeu? O problema é que eles não têm a capacidade mínima para. Entendeu? De novo, não estamos criando empecilho no sentido de, não vou com a sua cara, eu não quero que você voe. Não. É o que a gente tá falando. Se você tirar uma carteira de motorista, você vai virar Uber. Você chega no Uber e pergunta se o cara tem carteira de motorista? Não, o cara para o carro, você entra. Não, mas... E se o cara bater? Você não sabe se o cara tinha carteira ou não. Interpretou mal. Tava dando a continuidade quando você falou que o clube não visa só o dinheiro. E que tem pessoas que vocês começaram como lazer e de repente progrediu para voo duplo. Sim. Colocando que eu vejo que não tem problema nenhum vocês visarem também, porque é o que eu falei, é uma profissão. Sim. Falando em questão do clube, de vocês, não do outro pessoal. Sim. Que eu acho que não tem. Perfeito. Sim, que é vamos uma colocar profissão. assim: o clube é o clube que fomenta o esporte. Sim, é o clube que fomenta o esporte. Isso. O pessoal dos duplos, ele até tem que falar a camisa, vem voar. Então, sim, o pessoal do duplo que vamos supor, você chega lá e quer fazer um voo duplo. E eles estão ali na rampa norte, ali, junto com vocês? Sim. Então, assim, você primeiramente, a pessoa, tanto turista ou qualquer um, você chega para fazer um esporte, no mínimo você tem uma curiosidade. Tá? Você não vai fazer mergulho porque você chegou em Maceió, vai fazer mergulho. Tá tudo bem, pode até fazer, mas geralmente você tem sempre uma predisposição a fazer, né? Ou eu tenho um interesse, eu tenho uma curiosidade, gostaria de conhecer um pouco mais. Então você vai lá e procura e vai. No voo de instrução, que vulgarmente hoje chamamos de voo duplo, porque voo de instrução, mas é duplo que é de 2. Tá.
Então, dentro do voo duplo, o instrutor vai passar, olha, aqui a gente vai pegar agora uma térmica, ó, agora a gente vai subir, olha, agora eu vou fazer um pêndulo para direita, vou fazer um pêndulo para esquerda, Uhum. ó, agora a gente vai descer, ó, agora vamos posicionar para pouso, a hora que você for pousar, você põe o pé para cima. Então, existe, obviamente, uma instrução, uma conversa entre o piloto e o passageiro, Sim, de instrução. sim. Ele não sai mudo, calado e pousa quieto, entendeu? Aham. Então você conversa, põe... E nesse momento a pessoa que pousa fala assim, poxa, gostei. Como é que funciona o curso? Né? Sim, Então sim. é assim que vai se desenvolver o esporte. Com Né? certeza, Então, isso que com é um voo certeza. de instrução. Nada mais justo que uma pessoa que gastou dinheiro, colocou dinheiro no equipamento. Nós falamos que não é barato. Não é nada barato. Cobrar por dar um voo de instrução. Se Sim, você for saltar de paraquedas, você vai pagar. É um salto duplo, sim, mas é um salto de instrução para Sim. você conhecer o esporte também. sim, claro. Inclusive, eu tô com uma aluna que veio e fez um voo duplo com um dos nossos instrutores e ela se interessou e começou a fazer o curso. É de fora, não é daqui. Tá Daí vendo? vem pra cá todo final de semana, fica aqui e tal, Aham. gasta dinheiro aqui. Então, acaba ajudando também na economia da cidade. Em geral, né? Claro, É pouca coisa, claro. mas Não, eu não vejo assim dessa forma. Eu vejo um montante muito grande, conheço muita gente de fora, muitas pessoas, que é o que eu falei desde o início. Mais turistas, mais pessoas que não são da cidade, têm mais conhecimento sobre vocês, sobre tudo, sobre os voos, sobre a associação, do que Poços Caldense mesmo, né? Então, vocês estão sendo mais valorizados pelo pessoal de fora do que poderia ser mais da própria cidade, né? Mas eu acredito, penso e torço para que vocês façam mais sucesso. O canal aqui tá aberto, foi para isso mesmo, para trazer essa oportunidade, vocês mostrarem o trabalho, mostrarem a seriedade, mostrarem como que funciona o clube, como que, né, os campeonatos. E então foi isso. Foi assim, foi um prazer ter vocês prazer foi aqui, nosso. né? Obrigado. E tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, que acham importante? Fica aberto. Eu acho legal, é um Só momento. agradecer mesmo. Acho que o fato da gente poder estar aqui, explicar um pouco o que é o clube, que as pessoas tiverem mais vontade de saber sobre o esporte, procura a gente lá na rampa. Estamos lá todo dia, de segunda a segunda. Procura o pessoal da Vem Voar Poço aqui, Cristiano, o pessoal lá está à disposição de vocês aí para poder tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Tem um site, tem rede social, tem um telefone? Tem no Facebook, Passa aí, Cristiano. Facebook, Instagram, para fazer voo duplo, é a Vem Voar Poços, no Instagram. Só entrar lá, Vem Voar Poços e entrar em contato com a gente. Para fazer o curso, o telefone é 35 99 185 6117. Beleza. E para fechar aqui, gente, fala também porque é maravilhoso. Qual que é a sensação tanto de ensinar, de voar, conta aí pra gente também, né? É muito bom. É muito Assim, bom. quando eu vou dar os cursos para o pessoal que já está voando, fazendo voos de longa distância, ou para quem está competindo, quer competir melhor, eu sempre começo lembrando eles do porquê que eles começaram a voar. Legal. Porque às vezes o competidor ele tem disso, né? Ele esquece do porquê do prazer daquilo que ele faz para se tornar um competidor e acaba cometendo erros e não tendo o prazer que ele tinha quando ele estava só no lazer e curtindo aquilo da maneira quando ele começou. Então eu sempre lembro ele dessa parte que é a emoção de tirar o pé do chão a primeira vez. É a emoção de tirar. Uma coisa fantástica. Acho Você que é mais sente. gostoso, tirar o pé do chão. É um frio Tirar na o pé do chão. barriga? Conta aí, gente. Não, como para que é? para quem tá voando, já fazendo curso, para quem faz um voo duplo, Pra pode quem- sentir voo duplo, pode sentir um friozinho na barriga na hora Sim. que tá decolando. Para quem tá fazendo curso, ele não vai sentir o frio na barriga porque ele já tá ele que tá com o controle do Sim, equipamento. Então ele sabe, ele sente que ele vai ser alçado do chão, que ele vai ser sustentado pela asa e vai se erguer do solo e voar. Entendeu? São sensações diferentes.
E aí depois tem sensações durante as competições, de vencer uma prova, de vencer um campeonato. Tem até as frustrações. De entrar dentro de uma nuvem? De entrar dentro de uma nuvem. As frustrações da competição, que às vezes você faz o máximo e não consegue obter o resultado que você queria. Então você se frustra um pouco, né? Então são muitas emoções que o livro proporciona, as amizades que você faz. Com certeza. As próprias viagens para você conhecer outras rampas. O esporte faz isso, né, gente? Como diria Roberto Carlos, eu conheço gente... são muitas emoções. Eu conheço gente do mundo inteiro, tenho amizade com pessoas do mundo inteiro, então isso é muito legal. Me proporcionou falar outras línguas, que também foi muito bom. Viu? Falei que ele é discreto, ele nem contou aqui pra gente. Quantas línguas você fala aí, Vermelho? Você não viu falar em braille ainda. 3, 4 com a língua dos anjos. É isso aí, gente. É muito bom voar. É muito bom, né? Você Muito que bem. está assistindo aí, quiser fazer um voo ou quiser experimentar o curso, pode fazer uma aula experimental também para conhecer o esporte. Eu estou à disposição. Que bacana, que bacana. Quero agradecer mais uma vez, realmente. Foi muito legal, muito informativo. Interessantíssimo, principalmente para mim, eu que sou leiga, eu acho que é a curiosidade de muitos, né? Penso que quando a pessoa já vai pensando talvez em competir, quer entrar no esporte para competir, ela pesquisa, né? Ela tem um pouquinho de conhecimento. Mas, por exemplo, para mim, que tem interesse de fazer o voo duplo, então totalmente leiga, né? E é muita curiosidade das pessoas. Então o canal é para isso mesmo. Viu que é para destrinchar, né? Pergunto tudo, quero saber detalhadamente cada coisa. Show. Gente, olha, então é isso. Hoje o programa aqui foi de pura adrenalina, né? Trouxemos aí o pessoal do Glider, né? O presidente, o Cristiano Vermelho, o vice-presidente, Juliano De Vito. Não é Devoto, né? Não. É De Vito. E, então, quero agradecer a presença deles aqui e também quero muito agradecer vocês que estão aí acompanhando o canal. Continuem, tá? Vamos ajudar a crescer. Então, aproveita, se inscreva quem não se inscreveu, curta, compartilha e faça comentários, tá? Pergunte alguma coisa, se for do seu interesse, algo que eu não perguntei aqui, que vocês tenham curiosidade, pode perguntar lá que a gente responde, tá bom? Vamos ficando por aqui com mais um Papo Quadri.